Nutri, será que pode comer açúcar todo dia? Eu vejo tantas pessoas no meu trabalho comendo direto açúcar e tá todo mundo tão bem. Será que tem tantos malefícios assim como os nutricionistas falam? Vamos entender de uma vez por todas nesse vídeo e você também vai saber como encaixar o docinho que você tanto gosta todos os dias. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os assuntos relacionados à saúde, nutrição e bem-estar. E já curta também esse vídeo que eu tenho certeza que este conteúdo vai te ajudar demais. A verdade é que açúcar refinado não traz benefício nenhum à nossa saúde. E os malefícios, na verdade, os efeitos metabólicos em todo o nosso metabolismo, no nosso corpo, podem ser mais sérios do que a gente imagina. Mas calma! Calma, vocês vão entender como encaixar ainda um docinho, mas depende de quem é você. Essa é a máxima na nutrição e não tem como fugirmos disso. Depende de quem é você, depende do seu metabolismo, depende do nível de atividade física que você faz, como é a sua rotina. Por exemplo, um atleta, ele tem muitas regalias a mais do que uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que trabalha o dia todo sentada na frente de um computador. É completamente diferente, gente. Porque assim, o atleta, por mais que ele possa consumir uma quantidade maior de açúcar durante o dia dele, ele tem uma demanda para isso. Porque quando a gente entende que açúcar, né, que é carboidrato, um carboidrato refinado, um açúcar refinado, ele é energia para o nosso corpo. Glicose é a molécula principal de energia utilizada pelo nosso corpo. Então, se você está dando essa grande quantidade de energia para o seu corpo e você passa o dia todo sentado, pode ter certeza que esse excesso de energia aí, ele está desequilibrando alguns fatores, alguns órgãos, alguns hormônios também que acabam afetando em áreas da sua saúde que você nem imagina, como até mesmo o seu cérebro, o seu intestino, essa vontade excessiva de comer mais doce, porque quanto mais doce a gente come, mais doce a gente quer. Essa fome o tempo todo também, até mesmo queda de cabelo e envelhecimento precoce, porque o excesso de açúcar, ele meio que glica o nosso colágeno, ele faz o nosso colágeno ficar um pouco enrijecido, então aparenta mais aquelas linhas de expressão. Isso acaba afetando também o metabolismo da insulina. Como afeta no metabolismo da insulina, vai acabar afetando os nossos hormônios sexuais, gente. Insulina acaba afetando testosterona, DHT, estrogênio, afeta nosso intestino, essa questão de desbiose intestinal. E aí tem muita mulher tendo queda de cabelo e nem imagina que é por causa desse desequilíbrio da insulina que acaba aumentando o DHT e aumentando essa produção exacerbada de sebo e oleosidade. Então, assim, os efeitos metabólicos, como eu disse para vocês, são maiores do que a gente imagina. Mas tem como encaixar um docinho sim, porque a grande questão é o horário que você come esse doce. Por quê, Sara? Se você fala que o açúcar é tão ruim, o ideal seria não comer açúcar, certo? Certo, essa é a verdade. Esse seria o mundo ideal, gente. Não é comum, não deveria ser normal na nossa rotina a gente consumir açúcar todos os dias. Se estivermos pensando em envelhecimento saudável, em redução de doenças, prevenção de doenças, tá? Realmente, a gente não deveria consumir açúcar todos os dias, mas as pessoas, a nossa população, na verdade, né, a gente cresce consumindo muito açúcar desde a nossa infância, essa é a verdade. Nos docinhos, naquelas caixinhas, né, de suquinhos, a gente até esquece, né, quando a gente vira nutricionista. Esquece os nomes, né? Nem vou falar a marca também aqui. Mas aqueles, né, achocolatados que a gente acaba crescendo consumindo. Eu cresci comendo muito achocolatado. Achocolatado, sucrilhos, biscoito recheado também. Todos esses pacotinhos, eles são ricos em açúcar e a gente acaba crescendo com essa grande quantidade de açúcar. Então, quando a gente vai chegando na vida adulta, a gente ainda tem essas vontades por esses alimentos. Não é o ideal, mas tem muitas pessoas que sempre recorrem a mim. Sara, mas eu gosto demais. Será que não teria uma outra estratégia? Existem as estratégias da gente utilizar os doces sem açúcar. Hoje em dia tem uma infinidade, tá? E realmente eles são boas opções porque eles utilizam adoçantes naturais, como por exemplo stevia. A gente pode utilizar outros docinhos também, que utiliza como por exemplo a tâmara para adoçar. Tem uma infinidade. Mas ainda assim tem como você utilizar um docinho que leve açúcar depois de uma refeição completa, porque com isso você vai garantir que a velocidade desse açúcar seja reduzido na sua corrente sanguínea. Porque a grande questão
que é o grande responsável pelos problemas de saúde atualmente, é o excesso do pico de açúcar no nosso sangue, ou seja, a velocidade com que esse carboidrato é absorvido na nossa corrente sanguínea. Isso conta a longo prazo. A gente achava que não, mas cada vez mais a ciência tem se debruçado e entendido, mergulhado, que esse excesso de picos de açúcar no sangue ao longo do dia vai sobrecarregando o pâncreas, vai dando resistência à insulina, vai levando pessoas para casos de diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos, porque acaba tendo uma tal síndrome metabólica e afeta todo o metabolismo da pessoa, simplesmente por causa desses picos de açúcar no sangue. Mas a grande questão da nutrição também é nós sabermos utilizar as estratégias. Porque nutrição tem essa questão da estratégia para podermos utilizar os alimentos que nós gostamos, né? Que tem essa questão afetiva também. Às vezes aquele bolinho de chocolate que sua avó fazia, tem essa questão emocional, afetiva, de relacionamentos envolvida com a alimentação, da cultura também. E nós precisamos equilibrar os aspectos da alimentação, da saúde, do equilíbrio emocional também, porque tudo isso conta com as estratégias que a ciência nos traz. Então, o que nós percebemos hoje em dia, que é fato, é você consumir um docinho. Claro que tudo depende da quantidade, né, gente? Não é para você comer, por exemplo, um potão de sorvete. Não, eu tô falando de uma quantidade pequena a moderada de doce, tá? Ou seja, você consumir um docinho depois de uma refeição completa, contendo muitas fibras, alface, tomate, brócolis, cenoura, berinjela, vagem, chuchu, abobrinha, não necessariamente precisa ser esses, tá, gente? Mas eu falo sobre a grande quantidade de fibras, tá? Solúveis, insolúveis, uma quantidade boa ali, por exemplo, de proteína magra, um peito de frango, uma carne mais magra, um peixe, um arroz com feijão pode ser tão tradicional aí do brasileiro, mas o feijão, por exemplo, ele é rico em fibras, então ele já vai ajudar também a compor a quantidade de fibras dessa refeição. Então você consumiu essa refeição, você já está dando um trabalho ali para o seu estômago ter que absorver esses alimentos com bastante fibra e você ainda iniciar pela salada junto com os vegetais, tá? Você vai reduzindo mais ainda a absorção de carboidrato pelo seu organismo. Se você entrega um docinho ainda depois do almoço, pode ter certeza, quando a gente vai ver as curvas na glicemia, né, de uma pessoa que consome um docinho com o estômago vazio e uma pessoa que consome um docinho logo após uma refeição completa, ela não dá um pico na glicemia dela. Agora, a pessoa que consome o docinho de estômago vazio, o pico é muito alto. Dá um pico e depois dá aquela chamada hipoglicemia reativa, né? Porque aí você, quando você dá esse pico muito elevado de uma vez, você força demais o seu pâncreas, porque ele vai ter que lidar com aquela grande quantidade de glicose na sua corrente sanguínea. Então ele produz muita insulina. Aí vem a hipoglicemia reativa. Aí por isso que depois você come o açúcar, você fica com aquele sono, dá mais fome, mais vontade de doce. 1 hora depois, 2 horas depois, você já quer mais doce, você já tá com fome de novo, porque você deu só açúcar refinado para o seu organismo. Então, tudo vai depender de quem é você, da demanda que você está dando para o seu corpo. Como eu disse para vocês, os atletas, eles têm essas regalias a mais por causa do nível de exercício físico. A demanda que eles dão para o corpo deles é muito alta, tá? Diferente da maioria das pessoas que, se você faz exercício físico, você faz no máximo 1 hora e meia por dia, no máximo 2 horas, e olhe lá quem faz. E ainda é aqueles intervalozinhos, tem muito tempo de descanso. Então, o nosso corpo, com esse nível de exercício físico, a gente não está preparado para a quantidade de açúcar que as pessoas consomem atualmente. Então, você dá o dia todo, que é o que algumas pessoas fazem, né? Come no café da manhã, come no lanche ali da manhã, depois do almoço, no lanche da tarde, às vezes depois do jantar. A longo prazo, isso traz efeitos metabólicos muito ruins para o seu corpo e talvez você já esteja sentindo aí alguns sinais e sintomas e não sabe que é por causa desse excesso de picos e picos e picos de glicemia durante o seu dia. Entenda que as pessoas de antigamente, o trabalho era muito mais braçal. A pessoa podia consumir ali, fazer muito doce, né? As pessoas de antigamente gostavam muito de fazer doce, doce de mamão e doce do talo do mamão, né? E era todo tipo de doce que o pessoal fazia antigamente, mas era um trabalho braçal. Eles consumiam esse doce e eles iam capinar, eles iam plantar, eles passavam o dia no sol. O trabalho, o gasto calórico deles era muito alto, eles precisavam desse nível de energia mesmo. Bem diferente, volto a dizer,
da rotina atual, onde a gente passa muito tempo sentado e o nosso exercício físico ele move um pouquinho outro, às vezes algumas pessoas passam muito tempo só em pé, mas não é um exercício físico, então não é considerado uma grande quantidade, né, de trabalho metabólico para a gente estar oferecendo essa grande quantidade de energia, principalmente provinda do açúcar refinado. Então é isso, se você gosta tanto do seu docinho e faz questão, saiba o horário certo de consumir e nunca consuma ele de estômago vazio. Essa é uma regra básica. Nunca acorde pela manhã e vai consumir um leite com achocolatado rico em açúcar. Não faça isso com seu organismo. Nutra ele, cuide dele, para você poder viver longos dias aí, curtindo a sua vida, com a sua família, com as pessoas que você ama e todo o trabalho que você está agora envolvido, né? E que você não deixe para pensar na sua saúde tarde demais, agora tão envolvido com o trabalho, com negócios, esquecendo daquela casa, do seu corpo.